Olá, tudo bem? Estamos aqui de volta no Nada Sei Dizer podcast e hoje nós vamos falar de um tema complexo, mas importantíssimo para a estrutura da nossa sociedade, que é o direito. O direito que tem um tabu, né, de ser uma área de conhecimento exclusiva de alguns, de um entendimento meio seletivo de repente. Nós estamos aqui para repensar a sua natureza, de forma que ela fique tanto compreensível para quem escuta e também que pareça mais saudável para quem já a conhece. Estamos aqui com o nosso amigo, grande pessoa, com certeza uma das minhas referências, e que é o Johan Colares. Se quiser dar um oi aí para a galera. Oi, galera, prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Rogado, pelo convite. Espero desenvolver com você um bate-papo interessante a respeito do direito, da justiça e dos temas a qual a gente está acostumado a lidar diariamente. Bom, a gente não pode deixar o ideal do direito, né, uma área de conhecimento importantíssima, cuja função, inclusive, é produzir a paz social, produzir a coesão social, que ela morra dentro de um conceito de mercado ou de um conceito de controle por determinadas classes, né? Então a gente está aqui para relembrar esse ideal e para reforçar o quanto é importante buscá-lo, o quanto é importante na nossa busca como advogados, mais do que como advogados, como pessoas que se importam com a nossa sociedade, de que o direito sempre esteja no seu auge, no seu pico, né? Bom, eu vou explicar um pouco de como eu entendo que o direito ele se perdeu no seu ideal, né? Os primeiros indivíduos, os primeiros agrupamentos que nós fizemos como Homo sapiens sapiens, eles não tinham nenhum ligamento por cultura. As pessoas não estavam unidas porque elas eram de uma mesma cultura, porque elas compartilhavam a mesma língua, os mesmos traços. Elas estavam ali simplesmente porque era cômodo estar juntos, né? Eles administrariam melhor as forças para produzir comida, para produzir vestimentas, para alcançar maiores distâncias, para conquistar territórios. Então, esses primeiros agrupamentos de humanos, eles corriam sérios riscos de se corromper, porque as pessoas, por não serem envolvidas por nenhum tipo de cultura nem nada, elas não se sentiam culpadas em ferir a coesão social. Elas não se sentiam culpadas em matar um semelhante, porque na verdade elas não viam ele como semelhante, entendeu? Então a religião, ela surge bem no início e ela é uma característica de quase todos os agrupamentos que nós temos, né? Se você procurar sociedades que evoluíram, elas têm as religiões delas. Se você buscar aldeias, das mais isoladas até as mais já, digamos assim, culturalizadas, todas têm seus deuses, todas têm suas religiões. Então a religião é quase que unânime em ser a primeira linha de identificação cultural que os homens criaram. Então, por que nós estamos juntos? Não vai ser mais só por comodidade. Agora nós temos uma religião que vai justificar o fato de nós estarmos juntos. A gente vai orar pelos mesmos deuses. Então, a religião, ela surge como esse primeiro elemento de coesão social e ela faz essa coesão através dos mandamentos. Porque toda religião tem lá os seus pecados, né? Tem as suas, digamos assim, as coisas que enfurecem os seus deuses, né? E essa foi a primeira regulamentação que nós conhecemos. Foram os mandamentos, foram os pecados, foram as coisas que deixavam os deuses irados. E aí, quando a religião ela perde poder no Estado, a gente cria o direito, a gente cria as leis para assumir esse espaço de regulamentação. E a gente dá ao direito essa mesma natureza da religião, de inquestionável, de sempre justo, do juiz ser um sacerdote, do juiz ele ser intocável, né?
E é óbvio que essa linha ela é antiga e ela estava equivocada em muitos pontos. Aí veio o positivismo jurídico e ele falou, bom, se uma lei posta pelo Estado confronta uma norma moral nossa, de justiça, ela não pode ser considerada inválida, porque ela foi posta pelo Estado. E o Estado é dono do poder. Então, o direito se tornou aquilo que o Estado diz, né? Aquilo que é posto pelo Estado, as leis que são produzidas através do processo democrático e tudo, através do processo legislativo, nem precisa ser democrático, né? Então, o direito ele pulou dessas duas teorias e nisso a gente perdeu o foco do ideal do direito. E por que se pode afirmar isso? Ora, por quê? De deuses e sacerdotes decidindo a regulamentação para estados soberanos decidindo a regulamentação e essa, independentemente do que a população acredita que é justo ou não, sempre sendo considerada direito, nós só pulamos de um poder incomunicável para outro. E onde fica a discussão da natureza do direito ser sobre o que o social considera justo? Onde está a transferência do poder da confecção do direito para a população, que é aquela que deve ser protegida pelo direito, que é aquela mais interessada no direito, e que é aquela para quem o direito surgiu, para a produção da coesão, para a produção do sentimento de justiça, de pertencimento àquela sociedade. Essa é um pouco da minha visão de como o direito se perdeu e um pouco da minha visão do ideal do direito. Mas eu não estou dentro do mercado do direito, né? E eu acho que, de repente, estar dentro do mercado altere as nossas perspectivas. Então, antes de seguir falando um pouco do ideal, eu queria saber como você entendeu, né, da prática, do que você entendeu como ideal, do que a prática te passou como ideal e de como você enxerga um pouco o ideal, assim. Ok. Na minha visão, e uma visão fundada no pragmatismo, o direito nada mais é do que uma ficção construída pela cultura humana com o objetivo de manter a ordem dentro de uma estrutura social. Muitas vezes essa ficção ela acaba sendo desenvolvida por instituições religiosas, como já aconteceu no passado. A gente tem a Idade Média, né, que corrobora com essas alegações, inclusive. E nós temos também outras instituições, a exemplo da Grécia Antiga, quando surgiu o ideal de democracia e que as normas e o poder deveria vir do povo e pela maioria se estabelecer o padrão ideal de comportamento e do que seria certo ou errado dentro daquela civilização. Hoje nós temos o Estado, que é outra construção da nossa cultura humana. E eu entendo que o direito, por ser uma obra de ficção, busca, evidentemente, um ideal para poder respaldar todas as suas construções. Esse ideal, ao meu ver, seria a justiça. É um conceito também muito abstrato, porque, apesar de atemporal, já esteve presente em diversas outras civilizações, ele ainda continua sendo algo difícil de se conceituar, porque muitas vezes o que é justo para um não é justo para outro. Daí vem a necessidade do direito, desenvolvido pelo Estado, determinar as condições do que seria certo ou errado de acordo com esse ideal. Aí nós temos os códigos, a legislação, todo o sistema de aprovação dessas leis, a representação do povo, como são eleitos os legisladores, as pessoas que vão desenvolver essas normas, como são
instituídos os julgadores que vão aplicar essa norma dentro dos conflitos sociais e como são também eleitos os representantes, no caso seria do executivo, para manter a administração desta sociedade. Então, resumindo, o direito é uma ficção, mas embora seja uma construção da cultura humana, não deixa de ser algo, ao meu ver hoje, fundamental para o desenvolvimento da nossa sociedade. Isso porque quando você vive em sociedade, naturalmente, você precisa se estabelecer dentro de alguns padrões para que haja um determinado status quo onde você possa se desenvolver como ser humano, desenvolver como pessoa, exercer os seus direitos e, claro, consequentemente, os seus deveres, mas sempre buscando aquilo que a gente sempre prezou, que é o direito de existir, de viver e aprender com essa experiência. Falando um pouco do ideal do direito, eu acho interessante, porque acontece. A gente fala muito da coesão social, mas como a gente chega na coesão, né? Como a gente se sente confortável estando em um grupo? Na minha visão, a gente se sente confortável estando dentro de um grupo a partir do momento em que aquele grupo se comporta de uma maneira que eu concorde. O comportamento do grupo, a cultura do grupo já está um pouco de acordo com as minhas ideias. E todos do grupo têm que se sentir confortáveis, né? É assim que o grupo inteiro se sente confortável, não só eu, né? Então, quando e isso a gente escuta muito no curso, né, que o direito está sempre correndo atrás de prever os fenômenos sociais e de regulamentá-los. Esse é o ideal. O ideal para que o direito produza justiça, ele tem que prever os fenômenos e ele tem que ter um entendimento democrático dos fenômenos. Ou seja, os setores sociais têm que falar, olha, eu acho que isso aí que está acontecendo não pode acontecer, tem que ser proibido. Aí o outro setor vem, não, eu acho que é correto. Aí o outro setor vem, não, eu acho que é correto, mas tem que ter essa limitação. Então, a partir do momento que você escutou todos os setores, todos os movimentos, aí você toma uma decisão realmente democrática, né? E aí você produz uma lei que realmente vai causar, vai patrocinar a coesão social. Só que a gente tem que entender que esse ideal, ele só vem com uma democracia ideal. Porque a partir do momento que a nossa democracia, ela não tem representatividade de todos os setores, ela inclusive tem bancadas para alguns setores específicos e são pouquíssimas as que têm muito poder. A gente está muito distante de uma democracia ideal. A gente está muito distante de produzir um direito que consegue prever os fenômenos sociais com imparcialidade, entendeu? Então, hoje em dia, a gente não produz um direito, digamos assim, que vive o seu auge de justiça. A gente está muito longe disso, né? Então, aí fica a pergunta: se a gente hoje não serve ao direito ideal, se a gente hoje não serve à justiça, apesar dela ser subjetiva, eu acho que hoje a gente pode afirmar que o sentimento de injustiça ele é muito grande, né? Ele é maior do que deveria ser, pelo menos. Então, o que a gente serve hoje em dia? O que a gente serve, na verdade, são os nossos próprios interesses. Sempre foi isso, né? É inerente ao ser humano. Apesar de que eu ainda tenho dúvidas a respeito, tá? Dessa questão. Mas olha, muitas vezes eu me deparo com situações onde a pessoa fica esperando que o nosso direito seja perfeito, justamente por se fundamentar em um ideal que seria perfeito, no caso a justiça. Mas a gente tem que entender também que isso é um processo.
Muitas vezes você vai errar para poder desenvolver aquilo que é necessário para não cometer mais esse erro. Isso faz parte de um processo. Inclusive, dentro do meio jurídico, nós temos os conflitos judiciais desenvolvidos através de um processo. Um processo que começa com a petição inicial e termina com uma decisão transitada em julgado. Então, é necessário que as pessoas compreendam. Olha, perfeito mesmo, talvez seja só a natureza. Porque todas as nossas construções sociais, por serem justamente feitas por seres humanos, naturalmente vai ter suas imperfeições. E o direito, ao meu ver, se enquadra nisso. Tem inclusive uma frase que é de um jurista uruguaio, Eduardo Couture, o nome dele, que exemplifica bem para mim o que realmente significa o exercício da advocacia, por exemplo, ou de qualquer outra que esteja ali envolvida dentro do direito. A frase é o seguinte: teu dever é lutar pelo direito, mas no dia que encontrares em conflito o direito e a justiça, lute pela justiça. Ou seja, isso para mim representa o que realmente busca o nosso ordenamento jurídico, que não é necessariamente a aplicação do direito, mas sim a efetiva e a aplicação da justiça. Agora, como você faz para poder chegar a esse resultado, aquilo que seja mais justo para todas as partes, é que é o X da questão. E isso você só faz através de um processo, onde vai ser ouvido tanto a parte autora quanto, né, a parte ré. E nem sempre, por mais que você tenha ali já leis pré-estabelecidas, você pode dizer que aquela lei vai ser justa ou não. Isso depende muito do caso concreto. Toda lei comporta exceção. E no nosso direito isso não é diferente. Por isso que quando eu escuto frases como essa do Eduardo Couture, que consagra o ideal de justiça, eu consigo vislumbrar melhor qual que é a finalidade da nossa estrutura jurídica, que é aplicar de fato aquilo que se aproxima mais do ideal de justiça em cada caso. E muitas vezes aquela lei, aquela norma específica que já foi escrita, já foi aprovada, dentro de um processo, né, de uma estrutura de organização social, muitas vezes aquilo não necessariamente vai ser justo. E aí vem a necessidade de um advogado, por exemplo, através dos seus argumentos, conseguir abrir um precedente e mostrar, olha, embora esteja previsto, essa previsão não é justa diante do caso concreto. E assim que a gente vai construindo o direito. Não é uma coisa perfeita. Acho que está longe disso. Na verdade, a gente tem mais motivos, muitas vezes, para questionar do que para concordar. E eu acho que isso é positivo, porque faz parte do processo, inclusive. Se não tivesse formas de questionar, não teria por que, então, desenvolver toda uma estrutura jurídica para poder resolver os conflitos sociais. Se já fosse perfeito, não haveria necessidade, né, de uma intervenção estatal. Mas não é isso que nós vivemos, esse é o ideal, e a prática é completamente diferente. Na prática a gente lida com seres humanos, seres imperfeitos, e que muitas vezes vão lutar pelos seus interesses, muito mais do que pelos seus ideais. E aí vem a necessidade, né, de conseguir aplicar aquilo que realmente seja justo. E aí eu te pergunto, Rogato, que é algo que eu também me pergunto todos os dias, o que é a justiça? Nós temos ali o símbolo da deusa Têmis, proveniente da mitologia grega. Uma mulher de espada e balança. Hoje vendada, né? Porque, salvo me engano, no início esse símbolo não tinha essa vedação, não. Os olhos dela estavam expostos. Eu não sei se eles acrescentaram essa venda foi durante o Império Romano ou se foram os alemães. Para te falar a verdade, eu não tenho a fonte dessa informação. Me lembro aqui vagamente de coisas que eu li na internet. Mas o que importa é o seguinte:
o símbolo da justiça, muitas vezes, pode nos mostrar qual que é realmente o conceito dela. Embora isso seja extremamente subjetivo. Eu queria, inclusive, ouvir sua opinião a respeito disso, porque, para mim, a justiça, o seu conceito em si, ele acaba sendo, ao mesmo tempo, atemporal e temporal. Atemporal porque está presente em todas as civilizações, é algo inerente à cultura humana. E temporal porque, muitas vezes, ele muda. O que era justo no passado, hoje já não é mais. Isso depende da cultura da qual a gente está inserido. Sobretudo, quando você se depara, por exemplo, com situações que antigamente eram normais e hoje são absolutamente condenáveis, como as relações entre cônjuges no passado e as relações de cônjuges no presente. Era normal que o homem da relação tivesse uma superioridade à mulher. E hoje em dia, a gente não pode nem caracterizar uma relação somente entre homem e mulher, porque as coisas mudaram, as pessoas evoluíram, os nossos conceitos de liberdade, de amor e de relações entre pessoas foram aperfeiçoados. Hoje você pode, por exemplo, constituir família não necessariamente entre um homem e mulher, mas a família pode ser constituída entre pessoas do mesmo sexo, e isso é o justo. No momento é o justo, mas no passado não era. Então a gente tem um conceito de justiça que, ao mesmo tempo, como eu disse anteriormente, é atemporal, mas temporal também, porque está em constante transformação. E lembra muito que o Heráclito falava, né? Nada é imutável, tudo está em constante transformação. A justiça, para mim, ela é um sentimento. Ela é um sentimento assim como a alegria, assim como a tristeza, né? Você se... Deixa eu ver se eu entendi. A justiça para você é um sentimento? Um sentimento, isso. Interessante. Porque você não calcula a justiça, né? Você faz uma ação e se você se sente bem com aquela ação, você sente que ela foi justa. Porque muitas vezes a justiça ela é posterior à ação. Eu não acho que a justiça ela é um sopesamento de valores. Porque o que acontece? É igual eu dei um exemplo esses dias para uma pessoa. Por exemplo, tem dois meninos e eles chegam para você e falam: olha, a gente achou R$500 na rua. Aliás, você vê eles dois brigando por R$500 que eles acharam na rua. E você, como um adulto, vai lá: olha, não, peraí, deixa eu ajudar vocês e tudo mais. E aí você vai lá e divide o dinheiro igualmente. Você dá R$250 para um, R$250 para outro. E aí, um belo dia, andando por aquele mesmo bairro, você vê um dos meninos saindo de uma casa luxuosa, né? Saindo de carro para a escola, uma escola particular. E você vê um outro menino mais à frente, saindo de uma casa muito humilde, onde você vê que ele sente, que ele passa necessidades. Ele está saindo a pé, está saindo para uma escola pública. Então tudo ali na situação, a casa, o estilo, você tem o sentimento de que ele de repente precisava mais do dinheiro do que o outro menino, que você decidiu em repartir de forma igual. Eu não sei as outras pessoas, mas eu me sentiria muito mal. Eu sentiria que realmente eu não cometi um ato justo quando dividi o dinheiro. Daí vem a ideia do sentimento. É interessante essa observação. Eu acredito que todo mundo passa por isso, né? Quando você se depara com uma injustiça, você sente na pele aquilo ali. Você se coloca no lugar do outro. E é interessante você colocar isso como um sentimento, porque vem justamente da ideia de empatia, né? De você se colocar no lugar do outro e perguntar: será que se eu tivesse ali, eu gostaria que isso ocorresse? Olha só que interessante. Eu não sou devoto a nenhuma religião, mas respeito demais, sobretudo a história e a construção a importância que elas tiveram na construção da nossa cultura. Cristo já falava sobre isso, né? Não pratique com o próximo que você não gostaria que fizesse com você. Isso é empatia, é um sentimento, né? Se você for levar para esse tema que nós estamos discutindo, a gente poderia colocar isso como justiça.
Mas me fala aqui para você, o que seria sentimento? Gostaria de compreender melhor essa visão sua. De sentimento? Sim, o que seria sentimento para você? Bom, tem a explicação física, né, mais biológica, de reações cerebrais, de impulsos cerebrais, né? E tem a interpretação metafísica, né? Do porquê que o cérebro ativa esses impulsos, né? E aí, então o sentimento, eu acho que ele tem esses dois lados. Ele tem um lado da concepção dos motivos pelos quais aquele sentimento vai ser ativado e do outro lado a reação biológica, né? Que é a que dispara o sentimento em você, que é a que dispara o frio na barriga, por exemplo. A construção desse sentimento, a construção digamos assim, das coisas que mais vão afetar cada sentimento seu, ela acontece muito na infância. Então, por exemplo, se você tem uma experiência muito boa com ir à praia, a praia vai se tornar o seu lugar preferido. E provavelmente quando você crescer, você vai continuar reproduzindo, a sua mente vai continuar reproduzindo o sentimento de felicidade de ver a praia, né? E você vai desejar morar na praia. Então, e de repente, aí você vai pra praia e você, quando tá ali na praia, quando você tá alegre, você de repente tá mais propenso a se apaixonar por alguém ali, né? E aí, a paixão, o amor, as pessoas que te atraem, isso também é uma construção de repente da adolescência. A minha primeira paixão foi uma menina morena e tal, a gente teve uma experiência legal, então sempre gostei de morenas. Mesmo isso pode ser consciente ou não. O seu subconsciente tem o poder, e é ele principalmente que atiça os seus sentimentos, né? Que dispara os seus sentimentos. Então eu acho que sentimento é essa mistura do que o corpo já está programado para fazer, com os momentos com que o cérebro entendeu que você prefere que ele dispare essas programações, né? Então, por que a gente, no final, eu falei que é um ciclo, e a gente acaba voltando um pouco no episódio anterior dos ideais. Por que é importante discutir o ideal do direito? Por que é importante, às vezes, a gente se lembrar de pensar sobre a justiça, sobre os sentimentos? E você respondeu muito bem a minha pergunta anterior, né, da perseguição do ideal da justiça, que é realmente a perseguição que a gente tem que constantemente estar fazendo. Porque quando a gente desiste de perseguir o ideal das coisas, a gente desiste também, a gente relativiza a importância da coisa em si. Quando alguém desiste de pensar sobre o amor ideal, qualquer amor para ela pode ser ideal. Então esse é o tipo de pessoa que de repente vai passar por 30 relacionamentos, vai fracassar nos 30 e vai se perguntar: por que não dá certo para mim? Bom, não dá certo para você porque você nunca parou para refletir o que você espera disso. Você nunca parou para conversar com alguém: olha, eu posso te dar isso, eu sou assim, eu espero que você me aceite, vamos trabalhar alguma coisa, você quer que eu conserte alguma coisa? Bom, isso aí eu não posso consertar, isso está acima das minhas forças, então para mim não vai dar certo, entendeu? Então, o importante de você pensar sobre o ideal é que, além de você saber o que você persegue, você percebe a importância de persegui-lo. Entendeu? Então pensar no ideal da justiça, no ideal do direito, é sempre ter a vontade de perseguir o ideal do direito. É sempre ter na mente que o direito pode ser melhor do que aquilo que se pratica. E se ter vontade de buscar aquilo. E quando essa vontade morre é muito triste. E eu eu pensei nesse tema porque eu sinto um pouco o ideal do direito morrer. Isso é muito triste. Quando a gente desiste de perseguir a justiça, a gente já entregou os pontos. A gente não vai alcançar a justiça se a gente desistiu até de pensar sobre o que ela é, né? E assim com muitas coisas, né? As pessoas hoje em dia,
elas têm desistido cada vez mais de refletir sobre as coisas, de refletir sobre os motivos, de refletir sobre os ideais. Então, isso é uma realidade que se vive muito reduzida de sentido, né? O direito para as pessoas que não têm em mente que o direito é sobre justiça, o direito para essas pessoas é só um mercado. Então, eles não se importam com o que aconteça, desde que os interesses, né, estejam à frente. Os seus interesses podem estar à frente, é claro, eles devem estar à frente. Mas eles não podem ser toda a fundamentação pelo qual você está ali. Entendeu? Essa é a vida pobre de sentido. Essa é a vida que se vive só para si. Essa é a vida que se vive só para completar o dia, só para completar a semana. E é um tipo de vida que não me conforta. E eu não gostaria que as pessoas ao meu redor tivessem ela. E por isso eu falo e tenho podcast. Não é? Não é pra mim. É pra que eu diga pras pessoas, olha, o ideal das coisas tá aí. Você viver um amor de verdade, um amor que você realmente acredite nele. Você trabalhar em um caso onde você sentiu, putz, eu fiz a justiça pra essa pessoa. É melhor do que trabalhar em outros 500. É melhor do que viver outras 300 relações, né? Então, eu me apego muito a essa ideia do ideal e gosto de inflamar essa ideia do ideal nos outros. E você pensar também um pouco, igual você falou, o que é justiça, né? E eu dei o exemplo do amor. Se eu não pensar no que é justiça, se eu não pensar no que me deixa confortável, no tipo de pessoa que eu sou, de repente eu vou passar por aqueles meninos do exemplo que eu dei e eu não vou sentir nada. Ah, mas eu não sabia. Ah, mas agora já era, agora já foi. Mas quando você tem o ideal em vista, você pode não se culpar, você pode não carregar aquele peso para sempre. Mas o pensamento vem, poxa, eu poderia ter feito melhor. Eu poderia, se aquela ação que eu achei boa ainda não foi justa, então tem algo acima dela que é justo. Eu vou buscar esse, né? Interessante. Ô, Rogato, deixa eu te fazer uma pergunta. Você considera o direito uma ciência? Eu considero o direito uma área de conhecimento. O direito, ele vai ali em três ramos imediatos, que é a hermenêutica jurídica, que é a parte do pensamento filosófico, a parte da ciência jurídica, e aí é mais ali, é quase ligado à sociologia, é compreender os fenômenos sociais, é compreender como regulamentar esses fenômenos, é tipo assim, o estudo do texto, da produção do texto dessas leis, né? Essa é a ciência jurídica. E tem a parte da prática jurídica, né? Então eu acho que o direito é uma área de conhecimento, assim como a matemática, assim como a filosofia. E se a filosofia busca a verdade das coisas, o direito busca a melhor forma da coesão social. E essa área de conhecimento, ela depende dessas três áreas, né? A pesquisa, a filosofia e a prática. Entendi. Eu te pergunto isso porque eu me deparo muitas vezes com o direito que se manifesta como ciência, mas ao mesmo tempo se manifesta como uma teoria. Sabe, eu não sei se eu consegui me expressar da melhor forma possível. Vou tentar fazer isso agora. Ciência porque existe um método. O direito ele se funda dentro de um processo, né? De um método já estabelecido. Mas muitas vezes isso acaba ficando muito na teoria. Justamente porque é difícil demais você quantificar o direito. Se o ser humano, que é uma peça fundamental dentro da construção social, né, do direito em si, consegue apresentar em tantos comportamentos, imagina você tentar quantificar isso
em uma civilização onde você tem milhares, talvez milhões de pessoas. Fica bastante difícil. E por isso que muitas vezes, embora o direito seja considerado uma ciência, e de fato ele eu tenho para mim que o direito ele não pode ser quantificado. Diferente da matemática, por exemplo, onde 2 mais 2 seja 4, no direito, talvez 2 mais 2 possa ser 5, 6, 7, isso depende muito dos fatores que estão envolvidos. Por isso eu não coloco ele como algo quantificável. A gente tem, claro, algumas referências, e essas referências são as leis, né? Mas, como eu falei anteriormente, a gente estava conversando sobre isso no início, os precedentes, justamente por não comportar muitas vezes a lei, aquela exceção, acaba conferindo para a gente uma situação que acaba fugindo da norma técnica. E aí vem as exceções. E é fundamental para o direito que exista essas exceções, porque nem sempre a lei vai prever o que é justo para todo mundo. Agora, olha que interessante. O cérebro humano, salvo engano, não é minha área de conhecimento, mas eu sou muito curioso com relação a isso. O cérebro humano consegue fazer trilhões de conexões neurais. Isso é um número astronômico. Imagine você tentar quantificar milhares de pessoas com seus respectivos comportamentos dentro de um padrão social, de um comportamento que você diz, esse é o ideal para a nossa sociedade. Porque eu tenho para mim que o direito se funda em uma lógica. E a lógica é justamente isso que você falou, a coalizão social. O que for bom para a sociedade deve prevalecer. Exemplo, matar uma pessoa, isso é bom para a sociedade? Não, porque você gera um precedente. Se todas as pessoas passassem a ter o direito de matar umas às outras, a gente não teria segurança nenhuma dentro da sociedade. Seria a lei do mais forte, né? A lei da selva. Por isso é necessário você desenvolver algumas normas justamente para coibir esse tipo de comportamento, esse tipo de conduta. Porque essa conduta ela acaba colocando em xeque a nossa estrutura social, nossa organização. E a gente vive em sociedade porque é algo inerente do ser humano. O diálogo foi desenvolvido, inclusive, por viver em sociedade. E é o diálogo que nos permite evoluir, conversar, desenvolver o conhecimento. Então, se não tiver uma ficção, uma estrutura que a gente chama de direito, para poder organizar o que seria bom para a sociedade e o que não seria bom para a sociedade, a gente acaba vivendo dentro de uma organização, na minha visão, caótica. Isso é que eu posso chamar de organização, né? E aí vem a ideia do direito. Eu entendi o seu raciocínio a respeito do ideal de justiça, colocando ele como sentimento, e entendo que as pessoas, muitas vezes, coloquem a justiça dessa forma. Me senti injustiçado. Inclusive é comum as pessoas falarem a respeito disso. Me senti injustiçado. É plausível você colocar a justiça como um sentimento. Mas será realmente que a justiça, sendo um sentimento, fica presa a essas reações aí que você falou, físicas e metafísicas? Físicas no sentido de quais são as reações bioquímicas que vão acontecer quando você se deparar com a injustiça. Quais emoções você vai sentir? Raiva, desprezo, nojo. Será que a justiça se limita a isso? Ou ao fato da ideia que provocou essas reações em você? É por isso que eu não colocaria a justiça como um sentimento. Na verdade, a justiça para mim está mais como um ideal mesmo, do que necessariamente como um sentimento. É algo abstrato demais para você conseguir quantificar. Mas eu achei interessantíssimo o que você colocou. Porque até então eu nunca tinha ouvido falar a respeito dessa percepção, né, de colocar a justiça como um sentimento. Pois é, aí é que tá. Porque, vamos lá. Quando eu falo da justiça, e a gente tá falando da justiça porque é o ideal do direito, né? É a finalidade do direito?
Isso. A aplicação da justiça. Nós temos dois focos aí, digamos assim. O primeiro foco é o legislativo, porque a partir do momento que uma lei é criada, a gente está num sistema democrático. Mas veja bem, a gente não tem um Congresso democrático, no sentido de todos os setores representados. Tá. A organização é democrática, todo mundo vota. Só que nem todos os setores estão lá para votar. Mas a intenção é essa. Né? Inclusive, a gente tem o sistema de representação proporcional justamente para tentar inserir ali dentro da Câmara dos Deputados, por exemplo, o maior número de representação social possível. É claro que na teoria as coisas funcionam de uma forma e na prática é completamente diferente. Mas eu entendo sim que é democrático. É claro que é falho, é contraditório, mas é dentro de uma construção que nós fizemos de maneira democrática. Pois é, mas você concordaria que existem leis que são aprovadas e que elas não abraçam o interesse de todos, o interesse da maioria? Dá um exemplo aí. Por exemplo, o Código Ambiental. O Código Ambiental, a partir do momento que ele reduz drasticamente a área de proteção ambiental, ou quando o Bolsonaro faz uma lei dizendo que os fiscais não podem multar diretamente mais, tem um setor por trás disso. É muito claro o setor. A gente sabe que tem interesses, né? Interesses de determinadas camadas da sociedade sobre a legislação. Mas eu não acho que seja a grande maioria, não, tá? Pode ser uma visão de um otimista, eu sou muito otimista com relação às coisas, mas eu entendo que isso acontece, mas não na sua grande maioria. Eu tenho, por exemplo, uma divergência muito grande com relação ao foro privilegiado. Eu acho que, inclusive, o foro privilegiado não abarca a sociedade como um todo. É só um determinado grupo. E esse determinado grupo é justamente aquele que constrói as leis, né? Então, a gente sabe que tem um mecanismo ali de favorecimento próprio. Quando você está criando as leis, é óbvio que você vai se cercar de normas que protegem os seus interesses. Isso é triste, mas é o que a gente se depara na prática. A possibilidade do vereador aumentar o próprio salário. É uma coisa meio ilógica, né? Então, Não faz muito sentido. é dessas leis que eu falo. Não é a maioria do ordenamento jurídico. Não. Mas só delas existirem, tipo assim, elas são... Eu as taxo como injustas. Porque por mais que elas tenham sido aprovadas por uma estrutura democrática, elas não são democráticas. Elas não são pelo interesse da nação, pelo interesse da maioria, entendeu? Nem vou colocar nação, a maioria não tá ali, entendeu? Então, veja bem, essa é uma das fontes da injustiça, quando o legislativo age por si ou por interesses específicos. Entende? Existe uma segunda fonte de injustiça que são os juízes. Eu achei que você ia falar desigualdade social. Jurava pra mim. Porque, olha, sinceramente, a desigualdade social pra mim é uma das maiores fontes de injustiça que nós temos. Mas qual é a fórmula para poder resolver isso? Eu não sei. Eu não sei como que a gente poderia resolver o problema da desigualdade social. São consequências da nossa própria evolução social. Mas eu entendo que as pessoas têm se preocupado cada vez mais com isso, né? De reduzir a desigualdade. E acredito que em um futuro, olha só, o otimista falando mais uma vez, mas eu acredito que no futuro a gente tende a reduzir bastante essas desigualdades através da difusão do conhecimento, da tecnologia e da informação.
que é justamente o que a gente está vivenciando agora, né? O acesso à internet permitiu que as pessoas pudessem desenvolver seus próprios empreendimentos e criou inúmeras oportunidades para que aquela pessoa pudesse, né, desenvolver a sua fonte de renda, sem necessariamente depender de um emprego A ou de um emprego B. É porque quando eu falei da legislação e do judiciário, eu estava falando mais de fontes de injustiça ligadas ao direito, né? Ah, sim. Então, perfeito. Inclusive, eu gostaria de ouvir por que você considera os juízes como uma fonte de justiça. Pois é. Primeiro que, ao aplicarem uma lei injusta, sem o devido balanceamento, já é injusto. Não é porque ele está aplicando a lei que é justiça. Ora, a lei é injusta. A fonte é suja. Então a água que ele tira de lá não tem como ser limpa. Ok? Então, esse é um primeiro pensamento. E existem os juízes que eles agem ainda sob o pensamento justnaturalista, de que o que eles falam deve ser considerado sagrado. Tem juízes que não aceitam serem questionados, que não estão abertos ao debate. Juízes que acham que eles são a fonte pura do direito, né? Então, isso, essa é uma fonte de injustiça, e a raiz desse problema está na perca do ideal do direito por parte desses juízes, entendeu? Porque a partir do momento em que eles estão ali se interpretando como aqueles que fazem a justiça, como aqueles que fazem o direito, quase que diretamente, isso não tem como ser justo. Não tem como a justiça, que envolve autor, envolve réu, envolve fatos complexos, envolve provas, entendeu? Envolve a necessidade de você ouvir ambas as partes, envolve a necessidade das partes serem construtoras do processo tanto quanto o juiz é, que ele haja como um rei e que aquilo seja considerado um processo válido e que a decisão que ele dê seja considerada, pode ser que seja justa, pode ser que não tenha nenhum erro. Agora, a partir do momento que tem um erro e ele é desse tipo de juiz, que ele não aceita ser questionado, que ele não vai te ouvir, que ele não vai te receber, que ele dá decisões genéricas mesmo, entrega despacho para... entrega, tipo assim, decisões importantes para outras pessoas fazerem e nem lê a decisão, entendeu? Coisas assim, elas produzem injustiça. Eu não atribuiria, tá, Rogato, a culpa, entre aspas, aos juízes, a pessoa do juiz, porque ele é tão refém da situação quanto todos nós que trabalhamos na seara do direito. E outra, a justiça, a decisão, ela não é construída só pelo juiz. Ela é construída pelas partes do processo, pelos advogados, pelos servidores que fazem parte de tudo aquilo que está sendo discutido. Os advogados são, por exemplo, responsáveis de poder trazer ao processo as provas que ele tem a respeito de suas alegações. Se um advogado, por exemplo, que está defendendo os interesses do seu cliente, por mais que seu cliente esteja, né, com a razão, não consegue demonstrar ao juiz através das provas que este cliente tem razão, ele, infelizmente, vai acabar comprometendo a aplicação da justiça, justamente porque deixou de cumprir a sua função. E o juiz, consequentemente, dada a ausência de provas, vai ser obrigado a emitir uma decisão, neste caso específico, contra os interesses do seu cliente, porque faltou a você instruir o processo com as provas necessárias. Ou seja, a pessoa buscou a justiça porque ela se sentiu injustiçada, porque ela acreditava que o Estado poderia dar a ela a certeza de que a justiça seria feita. Mas o Estado,
depende necessariamente da instrução do advogado com as provas no processo. Se isso não acontecer, infelizmente a justiça não vai ser aplicável. Por isso que eu coloco os advogados e todos aqueles outros que fazem parte, né, do Poder Judiciário como igualmente responsáveis pela aplicação da justiça. Eu muitas vezes poderia atribuir, talvez, como sendo uma das fontes de injustiça, o que eu li, inclusive recomendo para quem estiver assistindo e gosta muito desse tema, a obra jurídica chamada A Morte do Direito, de Francesco Carnelucci. Foi um dos livros que mudou totalmente a minha percepção a respeito do direito. É um livro, ao meu ver, que não vai te trazer notícias boas nem percepções otimistas. Até porque o título dele já desvenda, né, qual que é a ideia do livro, é A Morte do Direito. Ele vai apresentar ali vários sintomas, fazer um diagnóstico dentro do que ele vivenciou, né, na experiência dele como jurista, do porquê que o direito está morrendo, e morrendo aos poucos. Ele lista várias razões e vários porquês dessa doença, né? E uma delas justamente é a demora do judiciário, o atraso muitas vezes na decisão. Você entra com um pedido esperando que a justiça possa efetivamente garantir a você o resultado daquele seu pedido. Mas a demora é tão grande, isso já se tornou normal na cultura brasileira, que muitas vezes você perde a efetividade jurisdicional daquela demanda. E eu já vi isso acontecer várias vezes. E tem como você culpar os juízes? Não, porque ele tem 5.000 processos ali para poder julgar, é um juiz só para aquela vara. E a cada mês entram 400, 500 novos processos para ele. Então, assim, humanamente é impossível para um ser humano conseguir atender toda a demanda que chega para ele. Falta estrutura, falta organização do Estado, sabe? Falta uma série de aparatos ali que poderia fornecer ao juiz, por exemplo, condições para ele realmente conseguir fazer o trabalho dele da melhor forma possível. Então não dá para você atribuir aos juízes como uma fonte de justiça. É todo um sistema que está envolvido. E essa questão da demora, ela é triste porque ela afasta a certeza, né? E uma vez que você afasta a certeza, as pessoas acabam perdendo a esperança de resolver suas coisas no Poder Judiciário. Isso é um precedente muito perigoso. Porque a partir do momento que você deixa de acionar o judiciário e passa a resolver seus problemas da sua própria maneira, você abre precedentes ali para que várias injustiças sejam cometidas, né? Um exemplo, a pessoa amarra um menor infrator num poste por ter roubado, né? E ali dá uma surra naquele menor infrator. Você acredita que a justiça é impune e não vai oferecer para ele a devida punição. A justiça não vai conseguir educá-lo como deveria. Ou seja, o indivíduo ele não vai ser punido como merecido. Ele deveria ser julgado dentro do Estado Democrático de Direito, dentro do devido processo legal, mas as pessoas já perderam tanto a esperança no Poder Judiciário que situações como essa já acontecem, talvez não corriqueiramente, porque nem sempre eu tenho notícias a respeito desse tipo de situação, mas já vi várias vezes isso acontecer, né? De um menor infrator, qualquer outra pessoa cometer um delito e as próprias pessoas ali em volta tentarem fazer a justiça batendo nesse indivíduo. Isso é um dos sintomas, inclusive, que o Carnelucci consta, né, como responsáveis pela morte do direito. Você já chegou a ler esse livro? Não cheguei. Eu já ouvi muitas vezes falar do Carnelucci, né, mas esse eu nunca cheguei a ler. Mas quando eu citei tanto o legislativo quanto os juízes, eu não quis dizer que tudo que sai do legislativo é errado ou tudo que os juízes fazem é errado. Quando eu falo dos juízes, eu falo daquela porção específica, tanto do legislativo. São as leis produzidas especificamente para uma classe, e são especificamente essas leis fontes de injustiça.
E são os juízes que, seguindo a minha própria teoria de que a justiça é um sentimento, seriam os juízes assintomáticos. Seriam os juízes que teriam a visão fria de que o direito é ali um trabalho de departamento. Exatamente. Sim, exatamente. Infelizmente a gente lida com isso. Tá? É triste, porque você acaba reduzindo o ser humano a um mero papel, a um mero texto de papel. Né? Hoje nem mais papel, porque tudo é feito no processo eletrônico. A gente já modernizou, inclusive, a justiça nesse sentido. Mas a metáfora se aplica. A gente, ao invés de buscar justiça a um ser humano, busca justiça de acordo com as normas. Outra coisa que Carnelucci fala no livro dele. Eu não vou lembrar exatamente das palavras, até porque é um livro muito difícil de se ler. Interpretação, as palavras que ele utiliza muitas vezes não são tão conhecidas pelo vocabulário popular. Mas é um livro extremamente interessante quando você passa a entender qual que é o ponto de vista do autor. E ele faz uma diferença que, ao meu ver, entra de acordo com o que você falou, que é a distância entre o direito positivo e o direito natural. Ele fala que o direito positivo ele deve estar o mais próximo possível do direito natural, para que nossas leis sejam mais duradouras e eficazes. Um bom exemplo disso é a retroatividade da lei penal, que ela visa diminuir punições injustas aos réus. A lei mais benéfica é justa, ou seja, é natural, e por isso deve sobrepor a lei positiva. O problema é que muitas vezes o direito positivo acaba ofuscando o direito natural. O processo e todos os trâmites legais ali acabam sendo mais discutidos do que o próprio direito material em si. Em um processo de execução, por exemplo, a gente dá mais importância aos prazos, os documentos, as provas e recursos, né, etc., do que necessariamente a própria necessidade de executar. Eu já vi várias situações onde o credor entra contra o devedor na justiça para cobrar uma determinada dívida e o juiz dá ganho de causa ao credor, mas não consegue forçar o devedor a fazer o pagamento, nem congelando seus bens, o saldo em conta bancária, fazendo a penhora ou tomando qualquer outra medida, né, inerente à execução. Ou seja, o credor ele recorre à justiça, mas ela não consegue resolver o seu problema, justamente porque a gente fica preso às questões técnicas. E isso é um problema sério, porque ao invés de julgar o ser humano, ao invés de você priorizar o direito natural, a gente acaba priorizando o direito positivo. A técnica, a norma técnica, o processo, o direito processual acabou se tornando mais importante do que o direito material. Isso, infelizmente, é uma coisa que a gente tem visto muito no Poder Judiciário. Eu entendo, mas não concordo. Eu acho que deveria ter uma atenção maior em muitas das vezes que eu tive oportunidade de atuar. Pois é, e aí, exatamente aí, você tocou no nervo central de toda a questão. Porque esse é justamente o meu ponto. E você falou que o Carnelucci, ele fala disso, então é um livro que eu com certeza tenho que ler. Cara, pode pegar, você vai gostar demais. Eu falo isso pra você e todos os ouvintes, todos aqueles que assistirem esse podcast, pode buscar esse livro, né, se gostam do tema, porque tem que gostar, não é uma leitura fácil. Mas se você gosta, procura entender, porque ele faz um diagnóstico para mim muito pragmático de como a justiça vem se transformando e acaba dando uma perspectiva ruim em função disso. Você vê como as coisas são. Você citou, eu tenho isso aqui, que eu sou meio estranho, então eu escrevo no outro monitor que eu tenho aqui, que é uma tela, aí eu escrevo nela para não ter que levantar e escrever no quadro. E justamente o que está na minha frente aqui, no segundo monitor que eu uso, é essa balança entre justnaturalismo e positivismo. Porque o que aconteceu? Eu falei isso no começo do episódio. Quando a gente passou do justnaturalismo para o positivismo, né, e hoje o expoente mais famoso que a gente tem do positivismo é o Kelsen, a gente foi de um extremo ao outro. A gente foi o juiz é a fonte da lei, a lei é inquestionável, para a lei, ela, por mais que ela seja questionável, ela tem que ser obedecida quando ela está posta pelo Estado,
ela é a fonte de justiça, independentemente do quão perto ela esteja do direito natural. Inclusive, ela pode estar em antagonia ao direito natural, que ela assim, mesmo assim valerá. Então a gente foi de um extremo ao outro, e eu não gosto de extremos. Eu sou o tipo de cara que sempre prefere construir pontes. Eu sempre prefiro pegar igual a história e contextualizar e tipo assim, descrever, tentar amarrar uma ponta a outra. Então o que a gente perde saindo do justnaturalismo é a perseguição ao sentimento de justiça, e o que a gente perderia saindo do positivismo, né, é o Estado sendo digamos assim, o Estado tendo o poder de jurisdição, né? Então, só que existe um ponto onde a gente pode ficar no meio dessas coisas. Existe uma terceira teoria que a gente não está enxergando. Existe uma teoria que eu, inclusive, eu penso e ainda não consegui formular completamente. Mas é uma teoria que a gente pode delegar ao Estado o poder de jurisdição e pode dizer que as leis dele são válidas e ainda assim estar perseguindo sempre o ideal de justiça. Porque o Kelsen fala que a validade e a justiça eles têm o mesmo peso. Uma lei não pode ser válida e injusta. Mas para mim eu acho que pode. Uma lei pode ser válida e injusta. Nós temos exemplos disso na prática. Então nós não temos hoje em dia a necessidade de sair de um paradigma antigo, de um paradigma ultrapassado. Nós temos a oportunidade de modernizar o nosso pensamento, né? Então, o meio dessas duas teorias, que, como eu disse, uma está num extremo, a outra está no outro, é justamente o ponto onde eu encaro o ideal. E você falou dos juízes que justamente tratam o processo como uma burocracia. Para mim, esse é o tipo de juiz, tanto o juiz que trata o processo como um número, que trata o processo como um papel, como você disse, que coloca o procedimento acima da necessidade da pessoa que vive, acima do bem que se está tutelando, esse é um juiz que não persegue mais ideal algum. Assim como o advogado, que ele... não que ele esteja cometendo um erro, porque todo mundo tem o direito e vai cometer erros na vida. Natural, né? Isso. Agora, o advogado, que também, porque também temos advogados que encaram os processos como papéis e os clientes, e aliás, todo ali os problemas do escritório dele como um mercado, que inclusive não sente vergonha em arrecadar clientes, em fazer propaganda mesmo. Então, tipo assim, esses advogados que têm uma visão fria do processo e esses juízes que têm uma visão fria do processo, eles infelizmente contaminam o judiciário na medida em que eles afastam o direito do seu ideal. E quando a gente desiste de perseguir o ideal do direito, a gente se acomoda. Isso é uma decisão irresponsável. A gente perde a responsabilidade de lutar em prol do cliente, da pessoa. A gente perde a necessidade de estar ali realmente sendo um fiscal da lei. Você entende? Então, para mim, a prática jurídica ela não pode estar distante do ideal. E assim mesmo como a legislação não pode estar distante do ideal. A gente vai fazer o ideal sempre? Não. A gente pode errar? Pode. Mas o ideal é a sua intenção. É isso que é importante, a intenção. É o que você sente quando você adentra o fórum para fazer uma audiência. Entendeu? Se você está ali para cumprir um horário ou se você está ali para estar a exercício do direito, da justiça. Você quer realmente o bem das pessoas, né? Então eu fui conciliador e depois trabalhei com juiz aqui em BH. E assim,
toda audiência... Eu venho também da ritualística da Ordem Demolei. Então toda audiência pra mim, eu tinha um ritualzinho de começo. Eu realmente perguntava para as partes como elas estavam. Eu tentava entender a necessidade dos bens que elas perseguiam na audiência. E tiveram casos, cara, que assim, por exemplo, eu vou citar um caso de uma pessoa, não vou citar nomes, até porque eu nem lembro o nome das pessoas. Mas era um cara que ele tinha feito um tratamento dentário, né? E o tratamento tinha dado errado, e ele tinha ficado muitos dias com a boca costurada, deu mau cheiro, então ele estava reclamando, né? E ele colocou no processo a empresa e todos os sócios como réu. Então todos os donos da empresa estavam lá, na frente dele. E a advogada já chegou, eles tinham 2 advogadas, né? Ela já chegou falando, olha, não vai ter acordo, você já pode redigir a ata aí, a gente não veio com proposta nenhuma, a gente não vai admitir nada, então você pode redigir a ata. Antes de eu dar bom dia. Quem falou isso? Hã? Quem falou isso? A advogada do réu, a advogada do... Uma das advogadas. Uma das advogadas... Isso, desculpa. Uma das advogadas da clínica, né? E aí, beleza. Eu falei, calma, doutora, a gente tá no começo da audiência, eu vou me apresentar. Por mais que a senhora não tenha vindo com acordo, se o autor tá aqui, ele tem ele se sentiu prejudicado de alguma forma. Eu entendo que a clínica não se sinta responsável por nada, mas é importante, pelo menos, a gente ouvir pelo que o autor veio aqui, porque se ele está aqui, ele tem algo a dizer. Então eu vou ouvi-lo. Eu acho isso bonito, inclusive, viu, Rogato? Essa ritualística é uma forma de demonstrar respeito à instituição, ao que ela representa, na verdade, né? O poder judiciário deveria ser um porto seguro para qualquer civilização, porque é ali que está resguardado o que a gente espera, né, da justiça. E essa ritualística é uma forma de demonstrar respeito a isso. Pô, demais. E o melhor é que o cara, se a gente contar os pedidos dele, tinha dano moral, tinha ressarcimento do valor, era muito dinheiro. E quando o cara contou a história dele, e eu virei pros réus e perguntei se eles tinham alguma coisa a falar, né? Porque era clara a dor, o sentimento de angústia do autor e tudo mais. E que ali a gente estava numa conversa, né? Ali era uma conciliação. Nada ali ia pesar contra as partes. Eu não estava ali para julgar eles. Ali era um momento delas se entenderem mesmo. E aí, olha pra você ver. A única coisa que o autor pediu foi um pedido de desculpas, consignado em ata. A gente saiu de lá com um acordo e a única coisa que a clínica teve que fazer foi pedir desculpas. Uma audiência que a advogada chegou se recusando a sequer fazer uma proposta, sequer ouvir, e o cara só queria um pedido de desculpas. E a gente saiu de lá a ação terminada. Então... Ou seja, a clínica reconheceu que falhou. Ela pediu... A advogada não deixou falar que foi um erro técnico. Eles falaram, a gente fez o procedimento correto, só que a gente não informou para o autor corretamente que ele tinha opções de fazer procedimentos menos agressivos à arcada dentária dele. Então isso foi o que consignou. A gente pede desculpas pelo erro na comunicação, vamos tentar melhorar. Apesar de não haver nenhum erro técnico, né, essa comunicação deixou o autor em agonia e a gente pede desculpas. E casos como esse, tem aos montes de advogado que chega na audiência não querendo saber, não tem proposta, não vou falar nada. A gente se depara com muitas contradições. E essas contradições vêm, na grande maioria das vezes, pelo menos comigo, né, com a experiência que eu tive aqui durante o meu exercício profissional, foi justamente porque consideraram a norma técnica acima do direito material, infelizmente. E eu penso que o direito material é mais importante. Claro, sem desmerecer a norma técnica, o devido processo legal é fundamental, mas ela não pode sobrepor ao direito material. Inclusive, a gente tem um exemplo disso, né? Antigamente não se poderia utilizar gravações telefônicas sem autorização em um processo judicial. A norma técnica não permitia, mas a jurisprudência construiu o entendimento comportando uma exceção nesse caso.
Se for para legítima defesa, você pode sim utilizar essa gravação telefônica, ainda que ela não tenha autorização. Isso, para mim, demonstra o que realmente a justiça pode fazer para trazer a legislação, através da jurisprudência, né, um pouco mais de justiça, né, abrindo precedentes através das exceções e aplicando a justiça ao caso concreto. E quando você falou que o juiz colocou as normas técnicas acima do direito material, nesse caso eu entendo que ele colocou as normas técnicas, inclusive acima do que o próprio... É o que a gente está falando, ele colocou as normas técnicas acima do próprio direito, acima do próprio ideal de direito, né? Porque, tudo bem, as normas técnicas, elas são ali, estão dentro de um conjunto normativo, né? Faz parte da legislação brasileira. Mas o papel dele ali, além de zelar pelo procedimento, ele não se encerra ali, não se encerra em zelar o procedimento, né? Ele vai... O papel dele principal é a jurisdição, é fazer a jurisdição, né? É fazer o ditado do que o Estado entende por justiça, né? Porque o juiz, ele está mais conectado ao justo do que ao direito, porque ele é um juiz. Eu tenho inclusive a visão de juiz como aquele que você colocou no início do podcast, né? Como algo de sacerdote mesmo, uma devoção ao cargo. Porque a função dela, a responsabilidade... Não pode subir a cabeça, né? Porque tem uns que deixam subir a cabeça. Eu nem entro nesse mérito porque não seria profissional da minha parte. Mas existem bons profissionais. Inclusive, eu já me deparei muitas vezes com bons profissionais. Voltando a uma questão que eu queria comentar com você, ainda a respeito daquela questão da legislação, como sendo uma das fontes de injustiça, quando ela procura atender os interesses de determinados grupos em detrimento dos demais. O Carnelucci, ele também fala sobre isso no livro dele. Ele aponta a hipertrofia da lei como algo que acaba gerando um sintoma nessa doença que vai levar o direito à morte, né? na visão dele. E a hipertrofia da lei existe justamente por conta disso. O Estado tenta prever todas as possibilidades jurídicas possíveis e acaba criando milhares e milhares de leis. No Brasil, por exemplo, salvo me engano, são mais de 13 mil leis que nós temos, né? Só no Brasil. É impossível para um cidadão ter conhecimento a respeito de tudo isso. Muito difícil você se inteirar. Então, é claro que o conhecimento é ficto, o Estado coloca como se todos, né, não pudessem se excusar de conhecer a lei, mas a prática mesmo é porque não é possível. Né? Até para um operador do direito, para um advogado, para um juiz que seja, é impossível para ele ter conhecimento de toda a legislação. Por isso que o direito é construído ao longo do processo, ouvindo as partes, né? Escutando os argumentos, lendo a fundamentação, porque ali você vai ajustando a aplicação da lei dentro do caso concreto. Olha só, o Rogato, essa multiplicação das leis jurídicas, né, que o Carnelucci fala, que para mim pode ser uma das fontes de injustiça, porque torna difícil para os cidadãos conhecer todas as leis. Essa multiplicação ocorre na tentativa, na minha visão, tá, de aumentar a função da certeza da justiça, de quando você for entrar com uma petição inicial, a justiça vai aplicar a você a melhor justiça possível. O Poder Judiciário vai aplicar a você a melhor solução possível. E aí ela tenta prever o maior número de situações jurídicas possíveis, como eu falei. E é como se fosse um farol de um carro. Vamos colocar de uma maneira metafórica, o que até facilita a compreensão. O farol ilumina a estrada. Quando você melhora o farol, melhor também vai ser a sua visão, né, ao longo do caminho, podendo prever e antecipar, né, os momentos ali da direção, os reflexos e tudo mais, e acabar evitando acidentes. Contudo, se a luz do farol for forte demais, isto é, se a quantidade de leis, né, for muito alta,
ao invés de iluminar o caminho, a luz do farol vai acabar ofuscando a sua visão, aumentando o risco de acidente. E esse exagero na construção das leis, né, na aprovação, acaba sendo para mim um exemplo de como o farol acaba sendo muito alto, a luz do farol acaba sendo muito alta, ofuscando a visão. Porque aí você permite que existam várias brechas para que determinados profissionais possam se utilizar para atender o interesse escuso do seu cliente. E eu achei, é por isso que eu já pensei na ideia da justiça como ideal, mas pegando um gancho no que você falou, por que eu acho que de repente eu não consigo vê-la como ideal hoje em dia? Porque, né, todo mundo pode, amanhã pode ser que eu mude de opinião, mas porque o ideal, ele é aquela coisa que pode ser racionalizada, sabe? Quando você pensa no ideal do amor, ou no ideal da amizade, ou no ideal de certas coisas, você vai pensar em características ou em requisitos para que aquela coisa seja ideal. Então a amizade começa aqui, mas a partir do momento que ela tem isso, ela atinge o seu ideal, né? Então, o problema é que o ideal da justiça não pode ser racionalizado justamente por ele ser subjetivo, né? Então, mas eu acho o contrário, tem que ser racionalizado. Pois é, mas aí é que tá, vamos supor, existe existe uma história de que se uma coisa é tudo, ela é nada ao mesmo tempo, né? Quem falava isso era Tim Maia, tudo é tudo e nada é nada. Porque se a gente só tivesse o dia, a noite não existiria. Só que não é só que a noite não existiria, o dia também não existiria, porque a gente não teria nada para compará-lo. Então a gente não teria como classificá-lo justamente por não ter uma outra referência que não o dia. Então o dia seria o estado de todas as vezes. Então a gente não falaria, hoje tá, só hoje não tá. Não, o sol sempre tá lá. Então a gente não tem essa referência de mudança, de horário. A gente nem se importaria em criar um conceito. A gente não teria como. E aí é que tá, se a justiça pode ser tudo, porque na cabeça de todo mundo ela é uma coisa específica, e nunca as pessoas vão estar ali em comum com todas as suas noções de justiça, então no final ela não seria nada, ela seria inalcançável. É abstrato, né? O conceito de justiça é muito abstrato. A gente sabe disso. É difícil você conceituar a justiça, até para quem está lidando com isso. Você teve vários filósofos, vários pensadores que já tentaram fazer isso, e muitas vezes, por mais que ele fosse um gênio, uma pessoa que inclusive ajudou a construir nossas bases sociais, você muitas vezes não concorda. Porque a justiça muda muito, né? O conceito é abstrato, ele se transforma ao longo do tempo. Eu vejo por isso que eu enxergo como ideal. Porque a gente está sempre buscando aquele ideal, né, como referência, mas não significa que a gente vai ter a efetiva aplicação desse ideal o tempo todo. E o problema para mim é que muitas vezes as pessoas esperam essa perfeição. E essa perfeição, ela pelo menos ainda não é acessível. A gente está num processo de construção. Um processo para talvez um dia conseguir chegar em um status onde a justiça seja o mais próximo possível desse ideal. Eu falo justiça aqui, a instituição, tá? O ordenamento jurídico. É porque a gente também, os filósofos falam da justiça, mas a gente dá o nosso pitaco também, né? Quando você fala que a justiça é um ideal, ela é um ideal, só que aí o que acontece? Ela é um ideal que surge no momento da ação. Não existe justiça antes da ação. Não existe o eu justo absoluto. Eu demonstro a justiça que eu acredito ter no momento que ajo justamente. E se eu acreditar que sou justo, mas agir injustamente, eu sou injusto. É a mesma coisa com o bem. Eu posso acreditar que sou uma pessoa bondosa. Eu posso inclusive acreditar que fiz uma ação bondosa. E às vezes perguntar para a pessoa e a pessoa falar, não, eu não gostei daquilo que você fez, né? Então a bondade ela surge nas consequências das suas ações. E a justiça ela não é uma consequência, porque a consequência ela vai ser ou boa ou ruim, mas a justiça é a reflexão interna,
É o sentimento interno que surge depois que você vê as consequências das suas ações. Ela é o ideal, a gente persegue o ideal. Quando a gente começa a agir, a gente fala, eu vou ser justo. Mas a gente não pode afirmar que foi justo até que a gente sinta os reflexos das nossas ações. Olha que interessante. Muitas vezes as pessoas acham que a justiça provém só do poder judiciário. Não é. A justiça é um ato político, na minha visão, tá? E a de Platão também. Ele classificava a sociedade em 4 áreas: a política, a religião, a arte e a ciência. Cada uma delas tinha uma finalidade. A ciência, por exemplo, seria a busca pela verdade. De fato, através de uma metodologia científica, você consegue chegar a determinadas postulações que são mais conclusivas. Ou seja, um experimento científico feito da maneira correta em um determinado lugar do mundo pode ser replicado em qualquer outro lugar se seguir os mesmos padrões, os mesmos métodos. É algo que você tem, né, até é uma segurança em poder dizer se realmente é verdade ou não. A finalidade da arte seria de promover a beleza para Platão, despertar ali no homem essa noção do que é belo. A religião, por sua vez, a finalidade seria para despertar a bondade. Você através de princípios espirituais, religiosos, pudesse tratar uns aos outros da melhor maneira possível. Despertar a bondade, né? A consciência humanitária. E olha que você vê, muitas vezes hoje a gente tem a religião, tá? Sem querer ofender qualquer uma delas, interferindo nas demais finalidades. Por exemplo, quando a religião passa a querer pregar o que é verdade ou não, como o mundo foi construído, ou como as coisas surgiram, afirmando que isso é a verdade, sem pelo menos trazer algumas conclusões, um método que possa ser replicado, ela acaba ultrapassando a finalidade dela para Platão. E a última área de conhecimento que o Platão divide a sociedade, né, que é a política, a função dela seria promover justiça. Ou seja, compete à política como um todo promover a justiça dentro daquela civilização, daquela sociedade. Ou seja, não é só o poder judiciário. Hoje nós entendemos o Estado através dos 3 poderes, né? A tripartição dos poderes que Montesquieu já defendia. O legislativo, o executivo e o judiciário. Então, tudo isso faz parte da política. A construção dela provém da nossa cultura, né? Não é só o poder judiciário que vai aplicar, ele depende da legislação, que é feita pelo legislador, ele depende da administração, da aplicação do que é previsto, né, para o executivo. E é necessário ter essa consciência e analisar o contexto, muitas vezes antes de criticar só um determinado aspecto. Quando você falou que uma das fontes da injustiça, por exemplo, seria a legislação como um todo, eu entendi que você conseguiu enxergar o contexto e não atribuiu somente ao poder judiciário, né, como única fonte de injustiças. Na verdade, é toda a política. Eu tenho para mim que a justiça ela só seria realmente aplicável se a gente tivesse um sistema político eficiente. E no Brasil, infelizmente, né, eu não vejo essa eficiência toda na nossa política, não. Pelo contrário. Eu vejo muito amadorismo, muito interesse, sabe? Muita ganância e oportunidade, né? Para que as pessoas possam fazer os seus próprios caminhos sem se importar com a coletividade. E eu sempre fico tentando lembrar de onde eu ouvi isso, mas eu não consigo lembrar. Uma pessoa falou, quanto você quer olhar o quão desorganizado é um Estado, olha para a quantidade de leis que ele tem. Acho que foi Pitágoras que falou sobre isso. Eu não tenho certeza, tá? Se minha memória não falha, foi Pitágoras. Quanto mais leis, mais... E é muito real. É muito real. Eu sou um grande fã do Common Law. Eu acho mais ideal do que o nosso sistema. A minha única crítica ao Common Law, e é uma crítica que eu tenho ao nosso sistema também, é que eu não acho que deveriam existir órgãos monocráticos. O juiz monocrático eu acho que não deveria existir.
Eu acho que sempre deveriam ser mais de uma pessoa ali naquela função, né? Até para a possibilidade de um debate, para que não pareça que aquela pessoa é um órgão em si. Isso, para mim, nunca entrou na minha cabeça. É o órgão juiz. É uma pessoa que é um órgão. Eu não entendo isso. Então, isso para mim, né, é muito confuso e dá muito poder a uma pessoa só. E é muito perigoso, que as pessoas não sabem lidar com poder. Entendeu? Então, eu sou um grande fã do Common Law porque quando você permite a jurisprudência lidar, né, com essa previsão dos fenômenos sociais, você tem uma fonte que está mais diretamente ligada aos fenômenos sociais. Porque a ideia é igual a ideia do deputado federal. É um deputado que se elege em um lugar, em uma região, e a primeira ação do cara é se mudar daquela região. Então eu falo, peraí, como é que ele vai passar a prever os fenômenos sociais daquela localidade se a primeira coisa que ele fez foi se deslocar daquela localidade? Então eu não entendo isso, entendeu? Então os deputados não são os mais diretamente ligados aos fenômenos sociais. Acho que o judiciário está mais conectado. Tudo bem que você não vai dar a ele o poder de legislar, mas você aumenta pelo menos a possibilidade dele preencher lacunas na legislação, né? E tem uma discussão, até um certo atrito, né, entre o legislativo e o judiciário, porque essa possibilidade do judiciário preencher lacunas através da jurisprudência, súmulas, o que seja, muitas vezes é visto como uma tentativa de desviar sua função, que seria de julgar com base nas leis, para poder legislar. Pois é, mas você consegue estar totalmente do lado do legislativo nesse caso? Não, eu acho que as coisas hoje tem que ser, não é 8 ou 80, existem muitos outros números dentro dessa fração, né? Não dá para dizer, só o que o legislativo legisla, ou só o judiciário só julga. Não, existe uma complexidade dentro dessas instituições e em suas funções. O judiciário, ele se vê muitas vezes diante de uma situação onde que é necessário abrir um precedente. Aí daí entra a jurisprudência. Pô, eu queria agradecer você demais. Gostei muito, viu, de participar do podcast. Agradeço pela oportunidade. Não sou muito de me expor assim, sabe? Mas até porque eu estou em constante aprendizado. Muitas vezes a opinião que eu tive no passado eu não tenho hoje, e certamente que eu tenho hoje pode ser mudada no futuro. Então prefiro observar ao invés de falar. Mas eu agradeço pela oportunidade de conversar e de construir ideias aqui com você. A todos que estão ouvindo e se conseguiram ouvir até o final, muito obrigado também pela atenção. Estou à disposição, tá? Um abraço para vocês. Gato, sempre que você precisar, sabe, conte comigo, irmão.